Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abram as suas Bíblias, meus irmãos, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Sente-se em nome de Jesus, sente-se. Louvado seja Deus. A gente já conhece, meus irmãos, o objetivo da ceia, sabemos o porquê nós estamos aqui. E toda ceia a gente dá uma faladinha, não é, a respeito da ceia no seu contexto geral. Estamos aqui celebrando, estamos aqui fazendo memória do Senhor. Estamos aqui celebrando a comunhão, estamos aqui participando do corpo e do sangue de Jesus Cristo nesse pão e nesse cálice. E temos para isso, meus irmãos, é claro, algumas normas, algumas coisas que nos fazem entender que a ceia do Senhor não é para qualquer pessoa. A ceia do Senhor é para o rebanho, é para a igreja, é para as ovelhas do Senhor. A ceia do Senhor, nós não participamos dela de qualquer maneira, ou seja, vivemos a vida mundana, vivemos a vida desagradável ao Senhor, infringindo todas as normas estabelecidas por Deus, e depois achamos que esse alimento, meus irmãos, é um alimento espiritual para pessoas espirituais, para pessoas que têm uma vida espiritual abundante. Não quer dizer com isso pessoas perfeitas, não quer dizer com isso pessoas que não cometem erros, que não têm às vezes as suas questões diárias, não é? Nós não somos perfeitos, mas nós temos um Deus também que é poderoso para nos ajudar. E eu acredito totalmente que o que mais nos faz seguir adiante é Deus permitir triunfar a sua misericórdia. Pela misericórdia do Senhor aqui estamos, pela misericórdia do nosso Deus participamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, e podemos fazer acertos com o Senhor a qualquer momento da nossa vida. Deus sempre está aberto a um coração arrependido, a um coração que confessa e deixa o seu erro. Deus sempre está aberto a isso, não é? Eu comentava com os irmãos a respeito de tudo quanto o Senhor Jesus fez por nós. E os irmãos sabem, eu prego sobre a Santa Ceia, sobre a ceia do Senhor há mais de 30 anos. E a gente busca sempre uma inspiração de Deus, busca a ajuda do Espírito Santo, para que a gente possa, dentro do próprio texto ou não, sempre trazer algo relacionado, é claro, à ceia do Senhor, mas algo que possa vivificar a igreja e que faça a igreja raciocinar, pensar, dar lugar a um pensamento mais profundo a respeito disso que nós estamos aqui na presença de Deus para fazer hoje, participar da ceia do Senhor. Quando a Bíblia Sagrada fala, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, eu lembro aos irmãos que nós celebramos a ceia do Senhor de 30 em 30 dias, mas houve uma época que se celebrava a ceia basicamente todo dia. Depois aumentou-se o prazo aqui e ali, enfim, as igrejas ocidentais têm esse costume de celebrar de 30 em 30 dias e algumas de 365 dias em 365 dias. Mas de qualquer maneira o que a Bíblia diz é que todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, não importa se seja semanalmente, não importa que seja de 30 em 30 dias ou de ano em ano, o que importa é que todas as vezes que nós comermos e participarmos da ceia do Senhor, a Bíblia Sagrada nos diz que nós estamos então anunciando, devemos estar então anunciando a morte do Senhor até que venha. O Senhor Jesus nasceu como homem por nossa causa. Ele sofreu tudo o que sofreu por nossa causa. Por causa de você, por causa de mim. Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas doenças, as nossas enfermidades. Morreu na cruz do Calvário. Uma morte que era para ser a nossa morte, mas Ele morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos ver sobre Ele o castigo que nos traz a paz, e ver sobre Ele os nossos pecados levado até a cruz do Calvário, até o monte da crucificação, e assim podermos ser perdoados pelo sacrifício de substituição que Ele morreu ou que Ele atravessou por nossa causa. Tudo por nossa causa. Poderia ter terminado a história com a morte de Cristo, mesmo porque a morte foi do corpo,
não é? Jesus poderia ter partido diretamente à presença do Pai, sem ter de passar pela ressurreição, mas ele ressuscitou também por nossa causa, porque tinha de ser assim. Eu não estou falando da questão ressurreição, estou falando do porquê da ressurreição. Nasceu, viveu, sofreu, morreu, tudo por causa de você, tudo por causa de mim, por causa da gente. E também ressuscitou por nossa causa. Ressuscitou deixando-nos a promessa que haveria de voltar um dia para buscar o seu povo. E nós vamos dividir essa volta, esse regresso do Senhor, nas suas duas partes possíveis. Para nós resumirmos essa volta, nós colocamos como a primeira etapa dessa volta o arrebatamento da igreja. E a segunda etapa, a sua vinda em glória, com todo o procedimento que vai acontecer nesse momento. Mas principalmente, meus irmãos, quero falar com vocês hoje a respeito do arrebatamento da igreja. Nós estamos aqui para participar do corpo e do sangue de Jesus. E nós sabemos, meus irmãos, que não é uma questão de encher a barriga, não é uma questão de algo gostoso. Eu não acredito que alguém aqui com dinheiro no bolso diga assim: vamos fazer um banquete, vamos fazer o seguinte, estou com uma fome, vamos comer um jantar daqueles caprichados. Então vamos tomar um suco de uva com um pedacinho de pão. Ninguém faz isso. A pessoa quer logo pensar numa coisa tipo assim: eu vou comer um baita de um churrasco, um filé mignon com fraldinha, com batata assada, com arroz de, como é que é? Arroz de brócolis, essas coisas novas, eu nem sei como é que é, mas bom, mas tudo bem. Não, as pessoas elas não querem saber se querem alimentar-se fisicamente com uma coisa gostosa, eu diria, para o físico, de comer um pedacinho de pão com um cálicezinho de suco. Então esse alimento é diferente, meus irmãos, porque esse alimento não interfere no nosso gosto gastronômico. É totalmente espiritual, tem o seu objetivo. E nós temos de ser tocados pelo objetivo, tocados pela mensagem, pelo significado. E temos de ser tocados também, mesmo quando nós conseguimos extrair da palavra de Deus algo que talvez para nós soa diferente, por nunca termos ouvido dessa forma essa mensagem. Mas se Jesus nasceu, se Jesus viveu, se Jesus sofreu, se Jesus morreu, se Jesus ressuscitou, tudo por nós, e diz que vai voltar também por nós, nós temos que, no mínimo, todas as vezes que nós comemos este pão e bebemos este cálice, estar anunciando a morte do Senhor até que venha. No mínimo. Nós temos aqui, meus irmãos, 3 procedimentos anunciais a morte do Senhor até que venha. Embora a Bíblia fala sobre a morte e a vinda, não pode vir aquele que não ressuscitou. Então temos de passar também pela estação da ressurreição de Cristo. Você já parou para pensar o quanto é importante nós refletirmos em tudo que é incluído na mensagem da ceia do Senhor? Está incluída a morte de Cristo. E quando falamos na morte de Cristo, nós estamos falando na nossa vida. Quando nós estamos falando na morte de Cristo, nós estamos falando na entrega dele, quando ele se oferece para morrer no nosso lugar. Não é porque nós éramos bons. Se nós fôssemos bons, eu diria, se nós somos bons, até digo, não faz sentido alguém sacrificar-se por nós. Não haveria necessidade de ninguém sacrificar-se por você nem por mim, se nós fôssemos boas pessoas, ou se nós merecêssemos a nossa salvação. Nós precisávamos de alguém que morresse por nós, porque nós não éramos e não somos bons. Quando eu digo bons, meus irmãos, não quer dizer que nós não sejamos boas pessoas, vocês estão entendendo, não é? Nós somos boas pessoas, somos cidadãos, respeitadores da lei, nós somos pessoas que ajudam a sociedade a ser melhor, mas nós estamos falando em todo o sentido abrangente da palavra bons.
Por mais que nós possamos entender que somos boas pessoas, nós nunca, jamais, com as nossas próprias atitudes, com a nossa própria maneira de viver, nós poderíamos alcançar a graça de morar nos céus, porque nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores. E precisávamos de alguém que morresse por nós, e Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, e hoje nós estamos anunciando a morte dele aqui. Quando nós anunciamos a morte de Jesus Cristo, nós estamos dizendo ao irmão, estamos dizendo à comunidade cristã ou não: olha, nós já temos esperança. De nós mesmos nós jamais poderíamos ver a Deus, mas te anuncio que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Nós temos a esperança de ver Deus. Nós fomos reconciliados com Deus pela morte de Cristo na cruz do Calvário. E para não ficar só não morreu que, então fomos reconciliados. Quando nós comemos esse pão e bebemos esse cálice, nós anunciamos não só a morte, da morte até o retorno, até o venha, aconteceu a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo foi diferente da ressurreição de Lázaro, foi diferente da ressurreição de Tabita ou Tabita, foi diferente da ressurreição de todos os que a Bíblia Sagrada relaciona como ressuscitados, porque esses tornaram a morrer. Mas Jesus, tendo ressuscitado, ele venceu a morte, ele aniquilou o império e o poder da morte. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós estamos nele, nós também somos vencedores sobre a morte. E podemos falar como o apóstolo São Paulo dizia: onde está a sua vitória, ó morte? Onde está o seu aguilhão, ó morte? Graças a Deus, graças a Deus, pelo sacrifício, pela ressurreição de Cristo. Tendo Cristo em nossa vida, nós podemos celebrar e anunciar a morte e a ressurreição de Cristo, e dizer à morte: morte, você foi vencida pela morte de Cristo na cruz do Calvário. Louvado seja Deus, aleluias. E até que venha. Jesus ascendeu ao céu, ele subiu para o céu. Tem hora que eu fico pensando, meus irmãos, a nossa fé vai até onde? Até onde vai a sua fé? Até onde vai a nossa fé? A nossa crença, a nossa fé no Senhor, ela se limita até um determinado ponto. E isso é muito do nosso entendimento, é muito do nosso conhecimento. Infelizmente nós temos verificado multidões e multidões que acreditam em Deus, até acreditam em Jesus Cristo, mas tem um limite nessa fé e nessa crença. Podem acreditar que tenha vindo o Messias, até que tenha morrido na cruz do Calvário, mas esbarram na ressurreição. E quando se fala no retorno de Cristo, então, no arrebatamento da igreja, até nos chamam de loucos. A questão de uns 35 dias, 40 dias atrás, um famoso repórter de um canal majoritário de televisão no Brasil criticava o presidente americano e os americanos que acreditavam no arrebatamento da igreja e que acreditavam totalmente no cumprimento das profecias, não só do Apocalipse, das profecias de uma forma geral, que ainda não foram cumpridas. E esse repórter dizia que os Estados Unidos da América do Norte haviam declarado que Jerusalém seria a capital de Israel e iriam mudar a embaixada americana para lá. E esse repórter falou em tom de desprezo, gozação, não que ele não acredite em Deus, até acredita, mas a fé é limitada até um determinado ponto. Ele dizia: porque aqui muitos americanos acreditam
que Jesus vai voltar, que Jesus... E deu aquela risadinha sarcástica. Eu gostaria de poder dizer a ele que não são só muitos americanos, não, muitos brasileiros também. Eu sou um brasileiro que acredito nisso. Porque não faz sentido acreditar na morte de Cristo, tão somente até na sua morte, sem a sua ressurreição e sem a sua vinda, o seu retorno, para nos levar para que onde quer que Ele esteja, nós estejamos também. Senão o nosso fim vai se apodrecer a nossa carne dentro de uma sepultura, e ali ficaremos e a nossa história estará encerrada. E para mim não faz sentido e não tem graça nenhuma. Não é questão de nos preservarmos das coisas que o mundo oferece. Não. Não é questão de nós vivermos uma vida santificada. E imagina, eu vivo uma vida diferente, o mundano faz tanta coisa e morreu, vai todo. Nós estamos falando de profecia. Nós estamos falando, meus irmãos, numa das coisas mais maravilhosas que pode estar encerrada dentro do coração do cristão, que lê a palavra de Deus e acredita nela. Estamos participando da ceia do Senhor e anunciamos que Ele morreu, e anunciamos que Ele ressuscitou, e anunciamos que Ele vai levar essa igreja para a sua glória. Ele vai levar essa igreja para um lugar que Ele disse: vou preparar-vos lugar, e já está preparado esse lugar. Agora, quando eu digo, meus irmãos, que muitos limitam a sua fé até um determinado ponto, eu não estou dizendo também só a questão da ressurreição ou não. Eu estou dizendo também a respeito da desistência de muitas pessoas em viver uma vida separada. Nós somos o povo que habita à parte. O desânimo que tem alcançado tantos corações. Muitas pessoas estão se desanimando na estrada cristã da vida. Muitas pessoas estão se desanimando de fazer o bem. Muitas pessoas estão se desanimando de viver uma vida perante o Senhor, consagrada, santificada. E não é que nós temos a sensação, é uma realidade que está acontecendo e está muito presente. O mundo tem sufocado com a sua liberdade falsa. O mundo tem sufocado com a sua pregação fácil através de todos os veículos de comunicação. Tem sufocado a fé de muita gente, simplesmente por questionar algo como o arrebatamento da igreja. Semana passada, quando eu falei um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja, eu recebi, mas foram muitas pessoas: pastor, que bom, há muito tempo eu não ouvia falar do arrebatamento da igreja. Por que será, hein? Por que será? É porque as pessoas estão passando por um processo de desânimo previsto na palavra de Deus. Muitas pessoas, por acharem que está demorando demais, estão se desanimando, estão se entregando às fábulas, estão ouvindo mais o homem do que Deus. Não é que não acreditam em Deus, acreditam em Deus, mas a sua crença tem sido limitada por essa imposição satânica de sufoco. E não é que era imprevisto, não, isso já era previsível na palavra de Deus. A iniquidade tem aumentado a cada dia. O amor das pessoas tem se esfriado. Uma pessoa que participou da ceia, uma pessoa que conhece a Deus, uma pessoa que conhece a doutrina da Bíblia Sagrada. Eu não estou falando de doutrina de homem, não, estou falando da doutrina da Bíblia Sagrada. Uma pessoa que conhece os preceitos de Deus, conhece o caminho da verdade. Porque uma pessoa como essa haveria de retroceder diante de uma palavra falsificada do Evangelho que Satanás lança de todas as formas possíveis em nossos dias. Porque, meus irmãos, infelizmente, não é só na vida secular, mas também até dentro das igrejas, muitas pessoas vivem atrás da fama, não é? Muitas pessoas vivem atrás: não, quero ser conhecido, quero ser pregador famoso, eu quero ser cantor famoso. E alguns vivem atrás da bufunfa mesmo. Alguns vivem atrás da bufunfa, da grana, da mula. E essas pessoas, meus irmãos, não se poupam para atrair para si a atenção. Não que se tornam famosas, elas se tornam notórias, que é muito diferente. Se tornam conhecidas por uma polêmica negativa. Na vida secular, o cantor está lá, não faz sucesso nenhum. Se é homem, ele arranca a camisa, perde um peso, faz, como é que é esse negócio que, barriga de tanquinho, né? E fica só de short lá na internet, no outro dia já fez sucesso. A moça, a mulher, tira a roupa, vai dançar funk,
faz o maior escândalo, ou posa nua, ou tira da cintura para cima, aí logo está fazendo sucesso. E a sensação que eu tenho, meus irmãos, é que é isso que está acontecendo. Muitas pessoas no afã de querer ser alguma coisa, ou de querer ter alguma coisa, essas pessoas mesmo tendo conhecido a Deus, estão pisando em cima da palavra de Deus. Porque o mundo está achando que isso é bonitinho. Porque o mundo está dizendo que a vida tem que ser assim, e que ninguém tem que regrar a vida de ninguém. Ninguém tem que regrar a vida de ninguém. Mas quem quer ir morar no céu, tem que pautar a sua vida pela palavra de Deus, senão no céu não entra. Pode até não acreditar, pode queimar a Bíblia, pode falar mal de Deus, mas se quer morar no céu, a sua vida tem que ser pautada na palavra e pela palavra de Deus, senão não tem lugar para morar no céu. Não tem. E está cheio de crente que está da mesma forma. Eu vou falar a verdade para os irmãos, tem dia que me dá um certo asco de pessoas crentes que querem se aparecer. Eu pensei que era o contrário. Eu pensei que o verdadeiro crente, ele se permitisse diminuir para que Cristo crescesse. Mas parece que não é assim que as pessoas entendem. E para se aparecer, eu vou usar uma sentença que parece pesada, mas é só para vocês entenderem o que eu estou dizendo. Para se aparecer, são capazes de vender a própria mãe. É gente envolvida no fuxico gospel, na fofoca gospel, na balada gospel. Aqui em Sorocaba, como é que foi lá? A boate gospel, o carnaval gospel. Estou dando uma vontade de quebrar esse microfone na minha cabeça, assim, só de raiva de ver esse tipo de coisa. Só não faço porque dói. O pastorzinho vai lá, lê um livrinho ou participa do ETDA e já acha que é doutor. Aí começa a buscar também a sua forma de querer se aparecer. Vai crescer. Aí eu fiz um curso teológico. Não tem teólogo maior do que o próprio Satanás. Quer se aparecer? Pode até se aparecer, pode buscar os seus meios. E um dos meios mais felizes que as pessoas estão encontrando para se aparecer é falar mal dos pastores, é falar mal das igrejas. E tem um monte de crente acompanhando e dando os seus... É like que fala? É like, né? E dando os seus likes, curtindo. Mas vai curtir um fogo do inferno também bacana, hein? Mas vai curtir, porque não é possível que as pessoas não estão entendendo o laço que Satanás tem colocado para que as pessoas caiam nesse período entre a ressurreição de Cristo e o arrebatamento da igreja. A Bíblia Sagrada é clara quando diz que ele sabe que o tempo dele é curto e tem descido sobre vós com grande fúria. Será que não dá para entender isso? Nós estamos aqui anunciando a morte do Senhor até que venha, comendo desse pão e bebendo desse cálice, e nós não podemos, meus irmãos, deixar de falar e doutrinar a igreja da forma que nós estamos doutrinando. Eu vou falar do que Deus já está falando e nada mais. Nós temos que combater o bom combate, combater a mentira, combater o pecado, combater o adultério, combater a soberba, a exaltação, combater todo tipo de coisa que ofende a Deus. E os que têm o Espírito de Deus são guiados pelo Espírito de Deus, e esse mesmo Espírito vos ensina todas as coisas. Quem tem o Espírito de Deus sabe, quem é conduzido pelo Espírito de Deus sabe os detalhes da vida cristã. Já pensou alguma vez na vida em parar e abrir a sua Bíblia e ler o que a Bíblia está falando? Já parou alguma vez na sua vida para parar e pensar, por que eu não leio a Bíblia? Jesus vai voltar, meus irmãos. Até onde está a sua fé? Jesus morreu por nós. Jesus ressuscitou por nós. E Jesus vai voltar para arrebatar essa igreja. E eu, de todo o meu coração, meus irmãos, como pastor dessa igreja, eu diria como Paulo, a minha alegria e coroa é saber que a vossa fé está firme, que vocês estão bem na presença de Deus, e que nós vamos nos ver na glória do Senhor, vamos nos ver no céu. Nós vamos morar no céu. Mais uma vez eu digo aos irmãos, nós não vamos morar no céu porque nós somos perfeitos, porque nós não somos.
Nós falamos o que não devemos falar, nós pensamos o que nós não devemos pensar, nós praticamos o que não devemos praticar, mas nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado. Nós temos Jesus Cristo, que é o nosso advogado, e a Bíblia Sagrada declara: quem intentará acusação contra os servos do Senhor? Ninguém pode, porque Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele advoga as nossas causas. Nós vamos morar no céu porque nós fomos perdoados e somos perdoados por Jesus Cristo. Eu disse aos irmãos, já várias vezes contei sobre isso, e conto mais uma vez. Eu, antes de me casar com a minha esposa, depois ela tirou esse costume de mim, eu gostava de ir nos cemitérios para ver aqueles túmulos enormes. E era túmulo de tanto tipo de coisa. E eu gostava, não é que eu gostava assim, tipo, vou fazer um turismo no cemitério. Não é bem assim também. Tipo, eu trabalhava numa empresa e tinha um alojamento em frente a um cemitério. E o túmulo mais interessante, meus irmãos, que eu achei a inscrição, a coisa mais interessante que eu já achei escrito ali foi um túmulo, uma tumba. Só tinha uma palavra: perdoado. Eu parei e pensei e disse: falou tudo. A coisa mais gostosa, meus irmãos, que existe na vida é nós sabermos que nós somos perdoados. Deus não perdoa qualquer pessoa, não. Deus perdoa as pessoas que buscam o perdão, que se humilham. As pessoas que sabem que somente perdoadas é que poderão adentrar a glória celestial. Jesus vai voltar para arrebatar essa igreja. Até onde vai a sua fé? Se a sua fé alcança essa promessa, então viva a vida condizente de uma pessoa perdoada. É esse o ponto que eu quero chegar. Se eu creio que Jesus vai arrebatar a igreja, e não vai subir qualquer um, não. Se você está com esse fardo pesado, não vai dar para subir. Se você está carregando esse fardo de tantos pecados escondidos, coisas que você faz, o pastor não está vendo, eu só vou postar nas redes sociais. Deus está vendo, eu não tenho que ver, eu não vou fuçar o seu Facebook para saber o que você está fazendo, porque Deus, sem você colocar no Facebook, Ele sabe muito bem o que você está fazendo, e você também sabe. Até onde vai a sua fé? Porque Jesus vai arrebatar a igreja, e se a sua vida não estiver lavada e purificada, e perdoada por Jesus Cristo, você vai ficar aqui. Ninguém acredita mais nisso, não. Esse negócio de Jesus vai voltar, arrebatamento da igreja, vamos mudar de assunto, ninguém acredita nisso. Pastor, cala a boca, vamos falar de louvor, vamos pedir a Deus para dar uma mansão e um BMW, pedir a Deus para me dar um Mercedão. O que nós estamos querendo dizer, meus irmãos, isso é ironia que eu estou falando, claro. A igreja precisa ouvir sobre o arrebatamento e estar preparada. Não é que nós vamos pelos nossos próprios méritos, vocês entenderam isso, não é verdade? Não é que nós vamos pelos nossos próprios méritos. Pastor Lorival está pregando aqui a palavra inspirado pelo Espírito Santo. Pastor Lorival, meus irmãos, não é perfeito. Meus irmãos, não faz sentido nós servirmos a Deus e não temos certeza da nossa salvação. Se nós servimos a Deus, nós temos de estar certos de que nós vamos ser arrebatados. Não faz sentido você estar na igreja, vir à igreja, mas o seu nome não estar no livro da vida. Por isso hoje, a palavra de Deus está falando com você claramente. Jesus tomou o pão, partiu, deu graças, falou: comei, em memória de mim. Com a ceia foi a mesma coisa, com o cálice: tomai, em memória de mim. Agora todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a minha morte, até que eu venha. É isso que a palavra de Deus está falando. Jesus vai voltar, igreja, e nós temos de estar preparados. Mocidade, nós temos de estar preparados. Orquestra, nós temos de estar preparados. Igreja, nós temos de estar preparados. Obreiros, nós temos de estar preparados. Isso é mais condizente com a nossa situação que nós vivemos aqui nessa terra. Nós somos massacrados pela sociedade atual. Nós somos ridicularizados pelos pseudos intelectuais, pelo menos é a minha opinião. Não tem comediante nesse planeta que já não esteja usando o cristianismo e os crentes como, eu diria, material de pancadaria, comédia e essas coisas. E nós vamos ainda ficar aqui tendo que aguentar Satanás na grande tribulação? Tendo que aguentar o próprio peso da mão de Deus na grande tribulação? Não, eu quero estar lá no céu, e sei que vocês também querem estar lá. Sei que vocês também querem estar na glória do Senhor, enquanto esse mundo
se deteriora conforme o que a Bíblia Sagrada nos fala nas páginas do Apocalipse. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, então anunciamos a morte, a ressurreição e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e exortamos uns aos outros, animamos uns aos outros. Nós, se preciso for, repreendemos uns aos outros, aceitamos a repreensão, mas nós vamos nos conduzindo de uma forma que, quando o Senhor Jesus chamar a igreja, já pensou se fosse agora? Você já pensou? Depois vem a desgraça para a sua vida. Não sei o que aconteceu. Aconteceu que você nunca foi temente a Deus. Acontece que você não presta atenção na palavra de Deus. Eu vejo tudo. Eu só não enxergo de perto mesmo, mas de longe eu tenho um olho de águia. Eu sei o irmão que está prestando atenção, valorizando a palavra de Deus. E aqueles que entram por aqui, saem por aqui, a igreja sobe, eles ficam aqui também. Ficam aqui também. Vamos votar. Quem acha que nós não devemos mais falar de arrebatamento da igreja, que é um assunto que ninguém mais acredita? Quem acha que não devemos falar? Quem acha que nós devemos falar? Sempre aparece um, tá vendo? Quem acha que nós devemos falar e falar, porque é verdade. Nós cremos que a igreja será arrebatada e que nós seremos arrebatados quando a igreja for arrebatada, porque nós somos a igreja. Que Deus abençoe então vocês, meus irmãos, participando da ceia do Senhor, comendo deste pão, bebendo deste cálice, anunciando a morte, a ressurreição e o retorno, ou seja, o arrebatamento da igreja. Se Jesus viesse agora, hein, meus irmãos, meu óculos ia ficar aqui, porque lá no céu eu não ia precisar de óculos. Esse microfone iria cair. Eu acho que até essa roupa ia ficar tudo aqui. Quem iria se espantar e diga eu? Os irmãos estão espertos. Aleluia. Graças a Deus. Já pensou, maestra? Todos os instrumentos que foi uma dificuldade para comprar ia ficar tudo aí, né? Um ou outro iria aproveitar, né, maestra? Os lavados e redimidos do sangue de Jesus, ó. Ia virar um caos isso aqui. Luzes acesas. E telefone tocando. Ei, meu pai que era crente dessa igreja de Salgados não voltou para casa. Será que foi sequestro? Foi. Foi sim. Foi um sequestro. Foi um rapto. Aquelas irmãzinhas que todo culto é glória a Deus, aleluia, cheias do poder de Deus, recebendo a palavra do Senhor, comem cada palavra. E a família liga: ei, minha mãe, minha avó, que não sai dessa igreja aí, os talibãs cristãos aí, os talibãs do evangelho. A minha mãe não apareceu em casa, vou chamar a polícia. Pode chamar. Aí ligar lá para 190, o policial também lá era crente, desapareceu também. Toca o telefone, ninguém atende. Se Jesus voltasse agora, nesse momento, será que você subiria, hein? Se a igreja fosse arrebatada agora, como está o seu coração? Às vezes nossos corações estão cheios de tanto ódio, né, meus irmãos? Temos raiva de tanta gente. Mentimos às vezes contra a verdade. Na igreja nós parecemos que somos os mais consagrados do templo. Lá fora parecemos capetinhas fazendo estágio, né? Não pode. Crente aqui, crente lá fora. A igreja vai ser arrebatada. Talvez não seja hoje, quem sabe também. Mas no dia que ela for arrebatada, que você desapareça com a igreja e que nos encontremos nas nuvens celestiais e que estejamos para sempre com o Senhor. Que Deus os abençoe, meus irmãos, que Deus os guarde. Deus os abençoe, meus irmãos, que Deus os guarde. Vão com Deus em nome de Jesus.